O Revista Novo Tempo começa agora, diretamente do Quênia. Em uma região marcada por desafios e histórias de dor, uma mulher decidiu transformar um lugar de perda em um símbolo de fé, esperança e recomeço. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata Histórias de Missão. Kitui é um lugar que forja a força. Nos tempos pré-coloniais, esse condado do sul do Quênia foi povoado por mestres ferreiros. O trabalho deles colocou ferramentas nas mãos das comunidades, proporcionando um meio de sobrevivência nessas planícies semiáridas. O trabalho com ferro é menos comum em Kitui hoje em dia. Hoje, a maioria dos habitantes ganha vida com atividades agrícolas. Eles criam animais, como cabras e galinhas, e cultivam pequenas propriedades rurais. Mas o espírito dos primeiros comerciantes foi mantido vivo por cada uma das gerações seguintes. Assim como o ferro no fogo, o povo de Kitui foi forjado pelo seu ambiente. Eles enfrentaram os desafios da vida aqui, superando as duras exigências com resiliência e determinação. Zipporah Malusi viveu em Kitui a vida toda. E ao longo dos últimos 45 anos, ela desenvolveu um sistema de sobrevivência. A água é fundamental, e coletá-la está na lista de tarefas de Zipporah desde criança. Em Kitui é costume buscar água usando burros para levar a carga pesada, mas os pais de Zipporah não tinham burro. Aos 5 anos de idade, ela já andava mais de 3 quilômetros indo e voltando do rio mais próximo. Eu buscava água no rio desde que eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos. A gente ia no rio de manhã, principalmente nos fins de semana, quando a gente não tinha aula na escola. 40 anos depois, a caminhada de Zipporah é bem mais curta, graças a esse poço cavado de forma manual na propriedade dela. Ele dá água suficiente para cozinhar e limpar, mas não para regar as plantações. Então, a fazenda de Zipporah fica à mercê da chuva. Uma realidade lamentável, considerando o clima semiárido de Kitui. A gente fica esperando pela chuva. A gente planta as coisas e quando para de chover, não tem mais o que fazer. A agricultura é um trabalho árduo que produz resultados incertos. Mas na vila de Zipporah, chamada de Mutulukuni, é um dos únicos jeitos de conseguir comida ou dinheiro. A maioria das pessoas não tem poupanças e tira da terra só o suficiente para sobreviver. Não é de surpreender que muitos moradores de Mutulukuni tenham se mudado, mas não por motivos econômicos. Afinal, a agricultura de subsistência é uma prática comum nessa parte do Quênia. O verdadeiro motivo era muito mais pessoal para Zipporah. Quando eu era criança, ainda bem pequena, eu tinha uns 6 anos e a gente estava cozinhando na minha avó, como a gente costumava fazer com frequência. Então, de repente, começou a chover e a casa que eu morava com os meus pais acabou pegando fogo. Como passou a noite na casa da avó, Zipporah foi poupada do incêndio que destruiu a casa dos pais dela. Quando a gente acordou, descobriu que minha mãe e minhas irmãs tinham morrido queimadas dentro de casa. A gente levantou e começou a acordar todo mundo para tentar ajudar. A gente tentou, mas o fogo continuou queimando. Até que no fim a nossa casa acabou desabando. A casa foi destruída pelo fogo, com a mãe de Zipporah e 2 irmãs dentro dela. Essa árvore marca os túmulos delas e do pai, do tio e da avó dela, que faleceram nos anos seguintes. Os moradores de Mutulukuni começaram a ficar com medo do infortúnio incomum de Zipporah. Disseram que o lugar era amaldiçoado e que ela estava amaldiçoada por morar ali. Eles achavam que aqui não era um lugar bom que não era um bom lugar para a gente morar. E que era um lugar amaldiçoado. Então, eles não quiseram continuar morando aqui. Muitos vizinhos dela optaram por se mudar e insistiram para que Zipporah fosse com eles. Mas ela não quis. Mas eu acho que não é um lugar amaldiçoado porque
Deus pode fazer alguma coisa. Lá estão minha mãe, minhas irmãs, meu pai, meu tio. Todos eles estão ali. Estão enterrados ali. Então, eu não concordo com as outras pessoas, mas eu quero fazer com que esse lugar não seja um lugar amaldiçoado, mas sim um lugar abençoado. É nisso que eu acredito. Daquele dia em diante, Zipora fez tudo o que pôde para restaurar a reputação da casa dela, o local de descanso dos entes queridos dela. Ela cultivou a terra, esperando que uma fazenda saudável com colheitas abundantes provasse seu valor. Zipora também buscou conforto e orientação em Deus, confiando que ele a abençoaria. E ela estava certa. Quando jovem, Zipora conheceu Nicolas, marido e companheiro dela. Nicolas se sentiu atraído por ela logo no primeiro encontro. Eu disse para ela o tipo de esposa que eu estava procurando, porque eu tinha visto várias moças, mas eu queria alguém que quisesse ir à igreja. Quando eu a conheci, a gente conversou e concordou sobre a questão de frequentar a igreja. O casal iniciou a vida de casados em outra denominação cristã, mas se converteu ao adventismo depois que Nicolas ouviu os ensinamentos sobre o sábado numa campanha evangelística. Quando o pastor me contou sobre a novidade, que tinha uma igreja boa, a verdade dos adventistas do sétimo dia, eu participei e a gente foi batizado. É a minha escolha, porque eu quis... eu escolhi trabalhar para Deus. Já se passaram anos desde o batismo do casal, e Nicolas agora serve como pastor adventista para as congregações do condado de Kitui. E Zipora vende livros de porta em porta. Ela ficou sabendo da oportunidade na igreja e decidiu tentar. E a partir daí, como eu tinha planejado servir a Deus fazendo a obra dele no mundo, eu resolvi aceitar aquele emprego da igreja para poder servir a ele da melhor maneira possível. Zipora tem uma personalidade acolhedora que a ajuda a se relacionar com os desconhecidos. Ela vai de casa em casa vendendo livros e espalhando gentileza. Ela é apaixonada pelo trabalho dela, porque ajuda a difundir o evangelho e a dissipar a má reputação da casa dela. Foi por isso que eu decidi ficar aqui, para cultivar a terra e para poder oferecer um lugar para fundar uma igreja, para que as pessoas pudessem perceber que não é uma maldição, é um lugar abençoado. É nisso que eu acredito. E eu sei que vai ser assim e que já é. Ela sonha em ter uma igreja adventista em Mutulukuni, no terreno que os vizinhos dela diziam que era amaldiçoado. A minha esposa já tinha me falado, essa montanha precisa ter uma igreja adventista. A gente tem que ir além um dia e construir uma igreja pequena para as pessoas. Um pequeno grupo de fiéis se formou aqui, mas eles não têm condições de ter um local para se reunir. A congregação deles luta para conseguir legitimidade e novos membros. Mas Zipora não vai desistir, não até que a comunidade de fé que ela idealizou se torne um farol de luz inegável para todos na vizinhança. Existem lugares que carregam memórias profundas, marcadas por perdas e silêncios difíceis de suportar. Mas quando a fé entra nesses espaços, ela tem o poder de ressignificar até mesmo as histórias mais dolorosas. Transformar um solo de luto em um terreno de esperança é um ato de coragem e de entrega. Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é essa manhã que começa a nascer no coração de quem decide não desistir. Muito bom. Muito boa noite para você. É muito bom ter a sua companhia em mais uma edição do Revista Novo Tempo, viu? Eu sou Darcy Vizan e a partir de agora você vai acompanhar histórias de fé, solidariedade e transformação que acontecem em diferentes partes do Brasil. Ao longo do programa tem reportagens especiais, testemunhos inspiradores e ações que mostram como pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Você confere agora os principais destaques do Revista Novo Tempo de hoje.
Adra na ilha de Marajó. A ação leva atendimento de saúde e esperança a comunidades em situação de grande vulnerabilidade. Educação adventista em pauta. Campanha em Goiás promove conscientização sobre os impactos do bullying entre estudantes. Eles faziam brincadeiras perversas comigo e eu não tinha coragem de contar pra ninguém porque na minha cabeça era algo normal, era algo que ia passar. Mas é uma marca que eu levo até hoje dentro de mim. Mexa-se pela vida. Corrida em Itararé incentiva hábitos saudáveis, reúne famílias e celebra a superação pessoal. Expedição pelos rios da Amazônia relembra a história dos pioneiros e fortalece o legado da missão. Cada remada era uma homenagem à coragem daqueles que enfrentaram longas distâncias para compartilhar o Evangelho. Viver essa aventura hoje, para nós isso é muito importante, sabendo que pessoas se dedicaram a vida para que nós fôssemos considerados hoje adventistas do sétimo dia. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Vem ver! Já de volta com a revista Novo Tempo, obrigada pela sua companhia. Gente, a Quinta da Boa Vista é um ponto turístico famoso no Rio de Janeiro e recebe milhares de visitantes, principalmente nos fins de semana. No domingo, 31 de maio, foi a vez dos adolescentes do sul do estado marcarem presença no local em um encontro diferente. A repórter Marcele Seixas conta pra gente agora tudo como foi. Deixar o celular de lado num domingo já seria um desafio para essa galerinha. Agora imagina acordar de madrugada e andar quilômetros para isso. Pois é, foi exatamente o que fez esse grupo de cerca de 1.500 adolescentes que estão reunidos hoje, aqui na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Eu acordei 2 horas da manhã, 3h30, 2h50, 3 horas. Eles vieram da zona oeste, de Paraty, de Angra dos Reis e de outros municípios da região sul do Rio. Meninos e meninas entre 10 e 16 anos se reuniram no Encontro Team para um domingo diferente, sem telas, cheio de gincanas, amizades e missão. O evento foi organizado pelo Ministério de Adolescentes e Desbravadores da Associação Rio Sul. A gente sempre trabalha com os líderes a questão de conectá-los com Jesus, conectá-los com as amizades, conectá-los com a missão. E o objetivo aqui foi fazer esse intercâmbio para eles se conhecerem e verem que existem outros adolescentes que também amam Jesus, que também gostam de cumprir a missão. A programação uniu gincanas e atividades missionárias. E o melhor, os próprios adolescentes ajudaram a montar a lista, de corrida no saco, a distribuição de livros e orações pelo parque. E assim, o meu sentimento é de sucesso frente à mobilização para que esses adolescentes vivam um domingo não só de recreação, mas também de envolvimento missionário. É muito legal porque a gente pode brincar, competir, mas a gente também pode fazer amizade com outras pessoas e com as missões a gente também pode fazer coisas que a gente também não faria muito se a gente não tivesse sendo incentivado. A gente tem a união, tem com outros clubes, com a nossa unidade da igreja, mas também com as outras pessoas, a gente pode conhecer mais, quem às vezes está é de uma igreja, mas a gente não conhece. Tem a oportunidade aqui também estar junto com aquelas pessoas que também acreditam em Jesus e têm a mesma fé. No final do dia, a Quinta da Boa Vista foi palco de sorrisos, novas amizades e quase 600 livros distribuídos. Uma geração que escolheu trocar a tela pela vida real e que saiu daqui com a missão cumprida. E a gente segue no Rio de Janeiro e agora trazendo um questionamento. O que significa ser fiel a Deus em diferentes momentos da vida? Já parou para pensar nisso? O encontro reuniu líderes da Igreja Adventista para refletir sobre esse tema e compartilhar histórias que mostram como a confiança em Deus pode influenciar escolhas, fortalecer a fé e transformar vidas.
O encontro de tesouraria e mordomia da Associação Rio Fluminense reuniu neste sábado mais de 400 líderes de igrejas do centro, serra e norte do Rio de Janeiro. O tema Identidade Restaurada colocou no debate uma pergunta simples: o que significa administrar com fidelidade tudo aquilo que foi confiado a cada pessoa? Para nós é muito importante reunir todos os líderes da nossa região. Por que isso? Porque nós identificamos as diversas ações, unificamos as mesmas e tornamos isso um único corpo, uma única ação como o nosso território. E isso gera força. Mas o encontro não ficou só na teoria. Histórias de pessoas comuns foram colocadas no centro da programação, de quem em momentos de incerteza escolheu confiar e diz que essa escolha transformou tudo. Nós somos uma escola cristã, né? Além de ser adventista de berço, nós temos ali um princípio a ser constituído com a nossa rede escolar. Nós temos todo uma base cristã, né? E aonde eu vou, aonde eu passo, a nossa fé, a nossa comunhão, isso reflete, né, nas pessoas. Consequentemente, nós estamos testemunhando, né, de tudo que Deus tem feito por nós. Então, tudo que a gente faz não é pra gente, porque o meu tesouro não está aqui na terra, o meu tesouro está no céu. Ao longo desse encontro, os participantes foram levados a refletir sobre um conceito que vai muito além das finanças. A proposta foi mostrar que a mordomia cristã envolve administrar com responsabilidade tudo o que Deus coloca sobre os nossos cuidados: tempo, talento, recursos e oportunidades. Esses eventos têm o objetivo de preparar a liderança cada vez mais para que eles possam transmitir isso para a igreja. São os líderes que vão levar tudo que eles estão vendo aqui, assistindo, para levar lá. Então, o principal papel nosso como líderes é levar a igreja a entender que, primeiro, para fazer esse trabalho, esse ministério requer consagração. O evento também apresentou iniciativas que unem tecnologia e missão. Entre elas está o 7Me, aplicativo que reúne conteúdos espirituais, notícias, estudos bíblicos e serviços da igreja. A programação ainda destacou novos recursos de acesso por QR Code e tecnologia NFC. Eu acho que é de extrema importância participar de um encontro como esse, porque nós iremos receber capacitações de pessoas que estão envolvidas na missão e com certeza estão sendo usados por Deus para nos ensinar a lidar com pessoas que vão ser levadas para o céu, sendo fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Mais do que apresentar ferramentas ou compartilhar experiências, o encontro deixou um convite à reflexão sobre uma vida marcada pela confiança em Deus, pela fidelidade e pelo compromisso com a missão. Que lindo! Bom, e agora é aquele momento de saber das novidades da Rádio Novo Tempo com a Patrícia Matter e o Jackson França, que já estão chegando. Oi, gente, feliz sábado! Feliz sábado, Darcy. Feliz sábado a você que nos acompanha. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado, Patrícia, Darcy e a todos que estão com a gente. Neste sábado, vamos conhecer um evento que reuniu música, fé e comunhão lá no noroeste do Espírito Santo, com a participação especial da Rádio Novo Tempo. Veja só. O município de Ecoporanga recebeu a 12ª edição do Enquaver, o Encontro de Quartetos do Vermelho. É assim mesmo. O evento reuniu mais de 700 pessoas e recebeu quartetos de diversas regiões do Brasil em um dia especial de louvor e adoração. Ao longo da programação, o público acompanhou apresentações que celebraram a tradição da música vocal cristã. Um estilo musical que continua tocando gerações e fortalecendo a fé de milhares de pessoas. E quem também esteve presente neste grande encontro foi a Rádio Novo Tempo 100,3 FM de Nova Venécia, representando aí a emissora, os locutores Márcio de Oliveira e Josélia Simões. Eles participaram do evento e estiveram em contato direto com o público. A presença da rádio reforça uma parceria que já faz parte da história dos ministérios musicais da região. Diariamente, a Novo Tempo leva aos ouvintes músicas, mensagens e conteúdos que incentivam a esperança e aproximam as pessoas de Deus. Durante o Enquaver, muitos participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho da emissora e reafirmar o carinho por uma rádio que faz parte da rotina de tantas famílias. Para o locutor Márcio de Oliveira, eventos como esse mostram a força da música cristã como instrumento de transformação. Eventos como esse mostram que a mensagem continua viva. E nós aqui da Rádio Novo Tempo
acreditamos que a nossa missão é comunicar esperança. E a música é uma ferramenta toda especial nesse nosso propósito. O Encoavé mostrou mais uma vez como a música e a comunhão podem unir pessoas de diferentes lugares em torno de um mesmo propósito. E a Rádio Novo Tempo segue caminhando ao lado dessa missão, levando esperança todos os dias por meio das ondas do rádio e das plataformas digitais. E você também pode fazer parte desta família Rádio Novo Tempo. Aqui você tem companhia 24 horas por dia, com música, informação e esperança. Então, vem ouvir a rádio. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e baixar o aplicativo. Feliz sábado, Darcy, voltamos com você. Obrigada, gente. Feliz sábado para vocês também. Gente, o esporte tem sido uma ferramenta poderosa para transformar vidas e fortalecer famílias, viu? Na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, uma iniciativa tem ajudado crianças e adolescentes a encontrarem novas oportunidades por meio do futebol. Recentemente, o projeto Gol de Esperança promoveu uma ação social que reuniu alunos, familiares e voluntários em uma manhã de integração, de aprendizado e de esperança. Confira na reportagem. Muito mais do que ensinar futebol, o projeto Gol de Esperança utiliza o esporte como ferramenta de transformação social, oferecendo às crianças e adolescentes um ambiente seguro para desenvolver valores, disciplina e cidadania. Atualmente, a iniciativa da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, atende jovens de comunidades da região metropolitana de São Luís, levando apoio social, orientação e esperança para centenas de famílias. O projeto Gol de Esperança tem contribuído para a transformação da vida das nossas crianças e adolescentes, porque aqui eles têm a oportunidade, através do esporte, de receber a prevenção, a informação e a conscientização sobre os riscos das drogas. Para fortalecer ainda mais os vínculos familiares, o projeto realizou uma programação especial, reunindo alunos, pais, responsáveis e voluntários. A programação contou com café da manhã, sorteio de brindes, atividades recreativas e partidas de futebol que envolveram toda a comunidade. Um dos momentos mais emocionantes foi a partida disputada pelas mães dos alunos. Do lado de fora das 4 linhas, os filhos vibravam a cada lance e torciam por suas maiores incentivadoras. A escolinha ela é um instrumento de educação, né? Então, junto com o futebol que eles aprendem também a questão de cidadania, né? A questão da importância do aspecto religioso da fé, né? Que a gente tem como um dos pilares da nossa vida. Em comunidades marcadas por desafios sociais, projetos como este ajudam a mudar trajetórias de vidas. E os resultados já podem ser vistos dentro e fora dos campos. Leandro da Silva é um dos alunos atendidos pelo projeto. Recentemente, ele foi aprovado em um teste para integrar as categorias de base do Clube Atlético Paranaense. Mas para ele, a maior conquista vai além do futebol. Antigamente eu vim pra cá, eu era todo tímido. Agora tô me desenrolando, tô ficando cada dia melhor. Graças ao professor Adriano, professor Branco e professor Ianzi. Histórias como essa motivam os voluntários que dedicam tempo e talento para acompanhar de perto o crescimento dos participantes. O principal objetivo é torná-los cada vez melhores pessoas, melhores cidadãos, para que eles possam fazer melhores escolhas para as suas vidas. Mais do que gols e troféus, cada atividade reforçou valores como respeito, amizade e trabalho em equipe. Respeitar, cumprimentar os amigos, ser obediente e sofrer falta, pedir desculpa. Ao unir esporte, cuidado social e fortalecimento familiar, o projeto Gol de Esperança segue cumprindo seu principal objetivo: oferecer novas oportunidades para crianças e adolescentes e mostrar que a esperança pode transformar vidas. Do Maranhão, vamos para o Pará agora. Gente, para muitas famílias atípicas, encontrar espaços de acolhimento, inclusão e convivência ainda representa um desafio, viu? Pensando nessa realidade, o Ministério Adventista das Possibilidades promoveu por lá um dia especial de lazer e integração. A programação reuniu famílias, voluntários, instituições parceiras em uma iniciativa que fortaleceu vínculos, incentivou a inclusão e demonstrou o amor de Cristo na prática. Acompanhe na reportagem. Para Pedro e Patrícia Maciel, a rotina nunca foi comum. Pais de 2 filhos autistas, eles aprenderam a enxergar a vida por uma nova perspectiva. Entre os desafios diários, descobriram algo maior, a oportunidade de transformar a própria experiência em um caminho de acolhimento para outras famílias.
é uma situação muito complicada, a gente não sabe por onde começar, onde ir, o que fazer. Então, com o decorrer do tempo, a gente aprendeu tudo isso e a gente se viu na obrigação de ajudar outras pessoas que se encontravam na mesma situação que nós no início. Hoje, Patrícia lidera a Apampará. O trabalho desenvolvido pela entidade tem levado informação, suporte e esperança para dezenas de famílias em todo o estado. Então a gente ensina para eles, a gente compartilha a nossa experiência e segura na mão de todos eles, dessas famílias. A gente também aplica os nossos conhecimentos dentro do que a gente aprende com a Igreja Adventista, né? Que a igreja ela está presente conosco em todos os âmbitos. Histórias como a de Pedro e Patrícia mostram a importância da inclusão e do acolhimento. Com esse propósito, o Ministério Adventista das Possibilidades promoveu um dia especial de lazer e interação, reunindo famílias, organizações sociais e a comunidade em uma celebração marcada pela convivência e valorização da vida. Quando nós fazemos eventos como esse, nós estamos gerando para essas famílias o sentimento de pertencimento, de inclusão, e também demonstrando o amor de Cristo na prática. Aqui, a inclusão vai muito além da acessibilidade. Ela se traduz no acolhimento, na convivência e na esperança de famílias que buscam pertencimento e apoio. Vivemos uma realidade em que as pessoas precisam, a cada dia, entender que a empatia, o amor prático, deve ser vivido na vida das pessoas que estão precisando serem acolhidas. Então, aqui no Dia do Lazer do MAP, estamos vivendo esse acolhimento para essas pessoas que estão conosco aqui, desfrutando deste ambiente maravilhoso e desfrutando também do que estamos proporcionando para elas. Para Pedro e Patrícia, cada desafio enfrentado abriu espaço para uma nova missão. E a mesma esperança que fortaleceu sua família hoje alcança outras vidas, mostrando que quando o amor guia os passos, sempre existem possibilidades. Celebrar a história, refletir sobre o presente e projetar o futuro. Esses foram alguns dos objetivos de um encontro nacional que marcou os 130 anos da educação adventista no Brasil. A programação reforçou a missão da instituição de ir além dos conteúdos ensinados em sala de aula e contribuir para a formação integral dos alunos, impactando também suas famílias. Marcos Antônio conheceu a educação adventista como aluno nos anos 80. A experiência foi tão marcante que ele construiu toda a trajetória profissional dentro da própria rede. Olha, eu ingressei na educação adventista em 1987, onde pessoas deixaram marcas de valor em minha vida. Professores, capelães e grandes líderes. Essa é apenas uma das histórias de quem participou da celebração dos 130 anos da educação adventista no Brasil. O evento reuniu cerca de 800 gestores escolares e líderes da Igreja Adventista de todo o país em Foz do Iguaçu, no Paraná. Nós estamos aqui para olhar para o passado, demonstrar gratidão, porque nunca somos nós, é sempre o Senhor. Olhar para o presente e então tirar conclusões, refletir sobre o que podemos aprender e olhar para o futuro com esperança. Com o tema Valores que Permanecem, palestras, encenações e reflexões bíblicas levaram os participantes a revisitar a história da rede e refletir sobre como preservar a identidade da instituição. Nossa identidade, ela está o princípio claro de que redenção e educação são uma coisa só. Ou seja, unimos o que é o princípio com o que é a modernidade, para onde nós queremos levar, que é para a volta de Jesus. E nós pensamos em duas coisas, basicamente. Investir nas pessoas, para que elas possam continuar levando a identidade, a filosofia, a crença e aquilo que a educação traz de bom, que nasceu no coração do Senhor. Por alguns instantes é até possível imaginar como era o ambiente de trabalho de um educador adventista há dezenas de anos. Mas esta não é uma sala antiga, preservada, mas sim um dos locais cenográficos preparados aqui no evento para lembrar da história e também da trajetória da educação adventista no Brasil. O evento destacou ainda a parceria com a Casa Publicadora Brasileira,
responsável pelo material didático da rede. Nós temos hoje uma editora que tem, por ano, mais de 500 milhões de páginas só para livros didáticos que trazem para a educação adventista a segurança da identidade adventista quando a gente educa gerações para a eternidade. Um dos momentos mais emocionantes foi o encerramento. Ana Paula e sua mãe foram batizadas diante de todos os presentes. A história começou quando ela buscava uma escola para a filha de 6 anos e a menina, com o tempo, passou a compartilhar o que aprendia e a convidar a mãe e a avó para a igreja adventista. Eu só tenho a agradecer. Essa decisão me salvou e eu estou convicta do que eu escolhi hoje. E chegou o momento da sua boa notícia. Se você ainda não mandou a sua mensagem e quer participar desse momento, já pegue aí o celular e salve o nosso contato. Olha só, está na tela, 12 98135 2908. De segunda a sexta, eu estou por aqui colocando a sua mensagem na tela. Vem ver comigo. Bruno de Feira de Santana, na Bahia. Boa noite, Darcy. Feliz sábado. Estamos felizes porque chegou o sábado e assim podemos dedicar tempo integral ao Senhor. Gostamos muito do Revista Novo Tempo. Que Deus abençoe a toda a equipe do Revista. Muito obrigada. Que Deus te abençoe também. Obrigada pelo carinho, viu? Rosane Borba, de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Darcy. Fizemos um varal solidário na Igreja Adventista da Noêmia, hoje à tarde. Glórias a Deus. Um abraço para essa igreja querida, que eu já fui aí também. Tudo de bom para vocês, viu? Saudade de vocês. A seguir, no Missão 360, vamos viajar até a Coreia do Sul para conhecer um lindo trabalho de assistência social realizado pela Igreja Adventista, que tem transformado a vida de muitas famílias no país asiático. E tem mais, um colégio adventista em Goiás promove uma campanha contra o bullying com o objetivo de conscientizar alunos e toda a comunidade escolar sobre os impactos e as consequências desse tipo de violência. Eles me apelidavam, eles faziam brincadeiras perversas comigo. E eu não tinha coragem de contar pra ninguém, porque na minha cabeça era algo normal, era algo que ia passar. Mas é uma marca que eu levo até hoje dentro de mim. Eu volto em instantes. Hoje no Missão 360, vamos conhecer o trabalho da Igreja Adventista na Coreia do Sul, com projetos que envolvem educação e assistência social, impactando diferentes públicos no país asiático. Hoje, a Coreia do Sul é uma das maiores potências tecnológicas e econômicas do mundo. A nação asiática conta com mais de 50 milhões de habitantes, sendo que a maior parte vive nas cidades. De toda essa gente, 3 a cada 10 habitantes se consideram cristãos, um número acima da média no continente. Mas ainda assim, a maior parte dos coreanos declaram não ter religião. Dentro desse contexto, a Igreja Adventista vem buscando formas de levar a mensagem de esperança na Coreia do Sul. E uma dessas formas é por meio da educação, através de uma instituição que vem oferecendo ensino com propósito a centenas de alunos. O Colégio Adventista Hankook Samyeok, na Coreia do Sul, é um farol de aprendizado e comunidade desde a sua fundação em 1906. Com mais de 11 mil graduados, atualmente conta com 70 membros do corpo docente e 450 alunos. Aqui, os alunos embarcam em uma jornada de descobertas e crescimento. É uma escola que conduz fielmente o Chi Do Che, que significa educação espiritual, educação mental e educação física. O Chi Do Che da educação adventista é muito bom. Essa escola foi reconhecida pelo Escritório de Educação da cidade de Seul como uma instituição de destaque pelas suas aulas de inteligência artificial. Além disso, oferece uma atividade espiritual única, onde os alunos passam um tempo orando com seus colegas, sem a presença de um professor. Seu engajamento ativo nas questões espirituais é uma das razões pelas quais muitos alunos preferem essa escola em relação a outras na área.
Eu escolhi a escola Hancock Samyok porque ela tem atividades religiosas, como estudos da Bíblia e grupos de oração. Infelizmente, a Coreia do Sul enfrenta o fenômeno da poeira amarela, especialmente na primavera. Originada na Mongólia e no norte da China, essa poeira pode afetar gravemente a qualidade do ar, levando a alertas de saúde e interrupções nas atividades escolares ao ar livre. É triste que não haja um ginásio na escola Hancock Samyok. Em dias em que há muita poeira amarela, os alunos não podem fazer suas atividades físicas ao ar livre. O governo coreano não permite que saiamos em um dia de poeira amarela. Então, estamos planejando construir um ginásio multiuso. A escola decidiu dedicar um andar do novo prédio para um ginásio e outro para um centro de treinamento missionário, para atender às necessidades físicas e espirituais dos alunos. Mas esse centro não é apenas para os alunos. Também será um local onde a comunidade poderá se reunir. O local servirá como uma ponte para conectar nossos alunos e a comunidade com a igreja. O ginásio ainda funcionará como um centro missionário para apresentar Deus às pessoas da comunidade. Os alunos estarão mais próximos de Deus por meio dessas atividades. Mas saiba que não é apenas dentro dessa escola que o trabalho evangelístico tem sido feito. Em outra cidade da Coreia do Sul, a Igreja Adventista também vem encontrando formas de alcançar a população com uma mensagem de esperança. E esse apoio tem chegado até aquelas pessoas em vulnerabilidade no país. Ansan é conhecida pela sua força industrial e diversidade cultural. Ela tem uma população significativa de residentes estrangeiros. Nesta cidade, os estrangeiros podem enfrentar desafios como a discriminação no trabalho. Mães solteiras são especialmente vulneráveis. E para responder a essas necessidades, a Divisão Norte Asiática do Pacífico construiu um centro de apoio chamado Hope 365 para atender diretamente à comunidade. A área onde o centro de apoio está localizado tem 3.371 famílias de mães ou pais solteiros. Em resposta a isso, o Centro Hope 365 imediatamente abriu uma instalação para mães solteiras, fornecendo suporte não apenas para acomodação e alimentação, mas também para cuidados médicos e da vida diária. Além disso, também as ajudamos a serem capazes de sustentarem suas famílias de forma estável. Recentemente, o Hope 365 introduziu 2 novos abrigos para pais e mães solteiros que precisam de assistência sem custo. Há 2 instalações no centro. Uma é a Casa da Felicidade, que tem 3 mães solteiras com filhos. E há a Casa da Esperança, que tem 4 mães com filhos e uma mãe grávida esperando um bebê. Esta instalação é a primeira do tipo em Ansan, resultado de uma parceria entre organizações da cidade e a Divisão Norte Asiática do Pacífico. Ela transforma Ansan em um lugar de apoio e desenvolvimento para mães solteiras e seus filhos, mostrando o impacto do envolvimento da igreja e da ajuda humanitária na criação de um futuro melhor. Eu passei a vê-lo como um espaço familiar. Eu me senti isolada, mas agora esse sentimento se foi. Receber incentivo deles, sentir-me apoiada em ajudar uns aos outros e a garantia de que não estou sozinha são o que considero verdadeiramente valioso neste centro. O Hope 365 tem realizado um bom trabalho na vida de muitas famílias, mas o centro enfrenta desafios para operar a instalação. Enfrentamos desafios financeiros. Estamos atendendo 8 famílias dentro do centro. Precisamos fornecer a elas 3 refeições por dia, além de acomodação,
fraldas, leite em pó e outros suprimentos diários. E queremos ter mais famílias para serem ajudadas. We want to have more families to be helped and served. Com o apoio à oferta mundial do 13º sábado no início de 2025, o Hope 365 poderá ter mais quartos para acomodar mais mães solteiras. Dessa forma, será possível garantir um futuro mais seguro para elas. Por favor, orem por nós e por nosso centro de apoio, para que possamos alcançar mais pessoas. Apesar dos desafios, a igreja na Coreia do Sul segue fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. No cumprimento da missão, sem dúvida alguma, a plataforma educacional se apresenta como uma das bases principais para o desenvolvimento de verdadeiros discípulos do Mestre. A educação cristã trata dos ensinos de Cristo aqui nas Escrituras. Ela é essencial na formação de verdadeiros discípulos por Mestre. Em realidade, foi assim que Jesus ministrava aos seus discípulos. Ele tinha como objetivo treiná-los para cumprirem uma missão, a missão de anunciar o seu evangelho para a salvação de todos os povos. Jesus Cristo ele deixou essa missão bem definida no seu encontro com o publicano Zaqueu lá em Jericó. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Paulo, por sua vez, um dos maiores mestres do Novo Testamento, coloca de forma muito clara ali ao jovem pastor Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E nesse texto nós encontramos 3 princípios da educação cristã no cumprimento da missão: informar, formar e transformar. Timóteo ele foi informado, o conteúdo ali. Ele foi formado no seu caráter e transformado pelo testemunho. Já no Antigo Testamento, Salomão nos adverte afirmando: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Portanto, quanto mais pudermos compartilhar quem é Deus dentro do processo educacional, maior serão as oportunidades para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E é por essa razão que a educação cristã vai muito além da estrutura física, de um currículo ou de materiais didáticos. A educação cristã consiste em construir o conhecimento, levando os alunos a serem ativos participantes no processo educacional, ao invés de meros ouvintes passivos. Em um dos mais diretos conselhos da Palavra de Deus sobre a importância da educação aos nossos filhos, nós lemos o seguinte: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Quão sábio é esse conselho! Ademais, se nós vemos a educação como um processo contínuo que se desenvolve a vida inteira, independentemente do ambiente escolar, maior importância deve ser dada aos ensinamentos compartilhados com crianças e jovens. Por essa razão, a educação adventista tem sido uma bênção não apenas para a educação dos nossos filhos, mas também como uma maravilhosa ferramenta no cumprimento da missão. Milhares de lares são hoje influenciados pela educação adventista, que tem levado alunos e seus familiares a viver uma experiência verdadeira com Deus. A educação adventista transmite mais do que apenas conhecimento acadêmico. Ela busca promover o desenvolvimento harmônico de cada aluno de maneira completa, levando em consideração todas as dimensões da vida humana: o lado social, o aspecto físico, o intelectual, mas principalmente a dimensão espiritual. A proposta de ensino da rede educacional adventista tem como propósito atender às necessidades gerais do aprendizado, estimulando ali a criatividade, o senso analítico, buscando assim transformar conhecimentos e atitudes, tendo como ponto de partida soluções de problemas que levem os aprendizes à realidade da vida. Com o princípio humilde em 1875, com a abertura da Battle Creek School no estado de Michigan, nos Estados Unidos, a educação adventista buscava naquele momento atender os níveis elementares e secundários do ensino básico. Mas desde então, buscando cumprir a missão de também fazer discípulos dentro das oportunidades existentes no meio educacional, a rede adventista de educação ampliou com atuação ali em todos os continentes, expandindo a sua ação a todas as famílias que apreciam uma filosofia integral de educação e métodos atuais e relevantes de ensino. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia opera 8.515 instituições educacionais em mais de 100 países,
com aproximadamente 2 milhões de estudantes ao redor do mundo. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem realizado através da educação adventista e nós contamos sempre com as suas orações e direta participação. E nunca se esqueça, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Educação também é missão. Você que está sempre ligado no Revista já sabe que a Novo Tempo tem um podcast oficial, o Hope Hour, não é? Bom, e toda semana a gente abre espaço aqui para o Wagner Cantori contar para a gente sobre o episódio da semana, pois ele já está chegando para isso. Oi, Wagner, feliz sábado! Oi, Darcy, tudo bem com você? Feliz sábado para você que também está acompanhando o Revista Novo Tempo. Tô aqui para falar do Hope Hour e tivemos um episódio incrível essa semana. A gente está falando aqui no Hope e muito na programação da Novo Tempo também, né? Sobre esse estudo bíblico que a gente está lançando, o Livre do Vício. A gente falou no episódio aqui dessa semana sobre a codependência. Então, quantas pessoas convivem com alguém que tem um vício e acabam, assim, entregando a vida para cuidar desse outro? Quais as consequências e o que a gente deve fazer? Acompanhe um trechinho aí de como foi a minha conversa com a Vanessa. O que é codependente? O nome, a palavra codependente, significam duas dependências. Você deixa de ter uma vida estruturada e você passa agora a entrar no mar e aí tenta salvar uma pessoa que está se afogando. A gente tem um monte de dopamina que é liberada quando eu vou lá e eu salvo o outro do buraco. E é aqui que mora o grande problema. E é muito mais fácil resolver o problema do outro do que o meu, né? Olha o que a droga fez com meu filho. Mas será que foi a droga que fez isso? Então, o lugar de salvador, salvadora, também viciam. Vanessa Oliveira atua como psicóloga há 22 anos, tendo uma especialização em reprocessamento de memórias traumáticas e pós em psicologia das organizações. Além da formação acadêmica, ela atua em clínica com adultos e também casais. Imperdível. Você sabe que a gente motivou aqui, né? A gente se motivou a fazer esse guia de estudos justamente pela quantidade de interações que a gente recebe nos nossos atendimentos, nas nossas redes sociais, de pessoas que convivem com alguém que tem um vício, uma compulsão e não conseguem saber o que fazer. Então tá aí essa possibilidade de você conseguir ter mais informação sobre o assunto. novotempo.com/vício. Você vai cair direto lá no WhatsApp e vai poder fazer esse estudo, tá? Agora, você que quer assistir o nosso episódio aqui do Hope Hour com a Vanessa, você pode ir no YouTube, então a gente tá lá, só você procurar Hope Hour NT, o nosso Instagram também, segue a gente lá, @Hope Hour NT. A gente tá te esperando no episódio dessa semana. Darcy, com você de volta aí no estúdio. Obrigada, Wagner. Até semana que vem, se Deus quiser. Gente, no Brasil, 4 em cada 10 jovens entre 13 e 17 anos já foram vítimas de comportamentos agressivos. Esses comportamentos são caracterizados por atos intencionais e repetitivos de violência física ou psicológica. Uma prática conhecida como bullying, e a Educação Adventista em Goiás promoveu uma série de palestras e ações educativas voltadas para conscientizar estudantes sobre os impactos desse problema. Olha só. Eu sofri bullying na infância. E foi um período muito difícil, porque eu não entendia muito bem o que era. Mas meus colegas, eles me apelidavam, eles faziam brincadeiras perversas comigo. E eu não tinha coragem de contar pra ninguém, porque na minha cabeça era algo normal, era algo que ia passar. Mas é uma marca que eu levo até hoje dentro de mim. O bullying ele se caracteriza principalmente pela intencionalidade, pela repetição e pelo desequilíbrio de poder entre as pessoas que estão fazendo bullying e sofrendo bullying. Essas questões, elas se apresentam com muita frequência no ambiente escolar. 4 a cada 10 estudantes brasileiros já relataram terem sofrido alguma situação de bullying. 27,2% destes estudantes já sofreram alguma situação de humilhação 2 ou mais vezes. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na contramão dos dados, uma iniciativa da Educação Adventista em Goiás tem aberto portas para um diálogo maduro entre alunos, professores e entidades como o Conselho Tutelar. Ações como essa do Colégio Adventista vêm a fortalecer esse esclarecimento, a prevenção
para que as nossas crianças e adolescentes estejam cientes, né? Hoje nós temos percebido que anda muito forte esse tema e tem prejudicado a vida emocional, pedagógica dos nossos alunos. Porque como colégio cristão, nós queremos mostrar e refletir o amor de Jesus. Esse é um projeto importante, impactante, porque nós temos visto cada vez mais a necessidade que os nossos alunos apresentam dentro do ambiente escolar. Então, esse é um projeto que traz benefícios de prevenção e conscientização. A campanha da educação adventista é fundamental, considerando que o quanto antes abordar o assunto, mais fácil a conscientização e o tratamento. Para mim, bullying é uma coisa super errada, que para mim não é certo, que todos nós somos iguais, fomos criados por Deus. Identificado o comportamento inadequado, onde a criança ou adolescente não se sinta bem, buscar ajuda com pais, professores, coordenadores e psicólogos que possam mediar a situação para que não haja prejuízo no futuro. A partir do momento que eu entendi o que eu sofri, eu procurei ajuda e esse procurar ajuda foi essencial para curar esse trauma. Agora vem para a tela comigo conferir mais algumas mensagens que chegaram pelo WhatsApp do Revista. Solta aí. Maria da Luz, de Zadoca, no Maranhão. Olá, Darcy, boa noite, feliz sábado. Eu amo assistir ao Revista Novo Tempo, sou sua fã. Amo quando você fala, vem ver. É isso aí, Maria, um beijo para você. Obrigada pelo carinho, viu? Tudo de bom. Cleonice, de Maceió, Alagoas. Boa noite, não perca a programação da Novo Tempo. Estou feliz por estar retornando às minhas atividades depois de 3 meses afastada por um problema de saúde. Mas com a graça de Deus estou recuperada. Amém? Amém, Cleonice. Um abraço para você, que Deus continue te abençoando, viu? Matheus Pinel, do Paraná. Feliz sábado, Darcy. Amo o seu programa, assisto toda sexta-feira. Que legal. Matheus, então eu te convido para assistir todos os dias. A gente está aqui de segunda a sexta, tá bom? Sexta é um pouquinho mais especial, é maior, mas de segunda a sexta a gente traz boas notícias para você. E a seguir você vai acompanhar uma reportagem sobre voluntários da Agência Humanitária Adventista, nossa ADRA, que viajaram para a ilha de Marajó com um propósito muito especial: levar apoio e atender as necessidades de uma comunidade que enfrenta grandes desafios na região. Escova direitinho? Não, você não escova. Ele já sentiu dor em algum desses dentes? Sim. Já? Qual deles? Esse aqui de trás? De trás e esse um da frente. Esse um aqui da frente, né? Então a gente vai fazer uma limpeza e eu vou ver se eu consigo arrumar esses dois aqui que estão com maior dor. E ainda tem também o nosso Giro Internacional de Notícias. Eu volto já. Já de volta com a Revista Novo Tempo, e o Giro Internacional de hoje começa com um panorama de solidariedade, fé e resposta humanitária pelo mundo. E hoje não é com Pedro Farias, é com a Edna Maíli que está por aqui. Maíli, muito bem-vinda a esse espaço. Deus te abençoe, te use e feliz sábado para você. Feliz sábado, Darcy. É um prazer estar aqui, é um prazer também estar com você aí de casa. E o meu abraço, para o nosso querido Pedro, que está um pouquinho adoentado, mas semana que vem com certeza ele está aqui, tá bom? Se Deus quiser. Tem uma saúde de ferro esse rapaz. É verdade, ele tem mesmo. Maíli, o espaço é todo seu. Traz boas notícias pra gente. Tá bom, então vamos lá. Vamos começar o nosso giro, pelas Filipinas, onde um forte terremoto, ele atingiu uma magnitude de 7,8 no dia 8 de junho. E essa região costeira de Masin, em Sarangani, que fica ali na região do país, recebeu aí essa tragédia, que deixou um rastro de destruição. E segundo o relatório mais recente da ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, pelo menos 34 pessoas morreram, 12 continuam desaparecidas e mais de 86 mil foram afetadas em 56 comunidades. Mais de 5 mil famílias ainda estão abrigadas em centros de evacuação. Muitos moradores deixaram as suas casas às pressas, especialmente em áreas costeiras após os alertas de tsunami emitidos logo depois do tremor. Considerado mais forte a atingir o país desde 1990,
O terremoto provocou danos em diversas províncias. General Santos, por exemplo, foi um local bastante afetado. A intensidade do terremoto chegou ao nível 7 e, para se ter uma ideia, o maior terremoto da história atingiu 9,5 de magnitude. Então, diante dessa situação, a ADRA Filipinas, ela entrou em ação e está trabalhando em parceria com igrejas locais, líderes comunitários e voluntários para atender às necessidades mais urgentes da população. Entre as principais necessidades estão abrigo, alimentação, água potável, saneamento, itens de higiene e proteção para as pessoas que estão ali em situação de maior vulnerabilidade. A agência também pode oferecer apoio emocional e assistência também financeira às famílias que foram atingidas. Até o momento, a ADRA ela já destinou uma ajuda emergencial de $50 mil, que representa ali R$250 mil, e não descarta a liberação de novos recursos à medida que as avaliações dos danos forem avançando. Enquanto isso, igrejas e voluntários seguem mobilizados, oferecendo apoio, oração e esperança às famílias que tentam recomeçar após a tragédia. E ainda bem que a gente tem, né, pessoas para ajudar, enquanto muitas lá estão passando por uma situação difícil de sofrimento. Isso, e a ADRA ajuda muito nisso. Exatamente. Né? A solidariedade é o que aquece o nosso coração nesse momento. Nós não podemos ir até lá, mas nós podemos orar também. Então, por favor, ore por esse povo que está sofrendo com essa tragédia sem precedentes, e a gente vai estar aqui em oração. É verdade, Darcy. E agora, saindo, né, de uma história de dor e emergência, né, nas Filipinas, agora a gente vai para o Peru com uma história também que começa com um momento difícil, mas ganha um caminho de restauração e esperança, Darcy. Imaíli, é muito bonito ver quando uma crise dentro de casa acaba se transformando em ajuda para outras pessoas, não é? É verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com a Jenny Duran e a Adela Fernandes em um caio no sul do Peru. O casal enfrentava dificuldades no casamento quando encontrou o estudo da Bíblia como uma forma de se reaproximar de Deus e também de reconstruir a relação. O que começou com uma busca por ajuda se transformou em experiência ali de restauração espiritual e também serviço missionário. E a virada aconteceu quando Jenny decidiu entrar na escola de instrutores bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Monte Sião, em Caio, ligada à missão ali central do Peru. Jenny conta que compartilhar a palavra de Deus transforma vidas e para a Adela a mudança foi sentida primeiro dentro de casa. Ela afirma que os estudos bíblicos fortaleceram a comunhão do casal com Deus, é claro, né, e salvaram o casamento. Com o tempo, aquela experiência pessoal virou missão. Jenny e Adela, eles passaram a acompanhar outras pessoas por meio dos estudos da Bíblia e eles viram batismos, também vidas restauradas, novos discípulos, começando ali a compartilhar a fé. O casal também ajudou na fundação de um clube de desbravadores na Vila Infantil Rosário, junto com o pastor e outros membros da igreja. Eles desenvolveram atividades para levar apoio, orientação, esperança a crianças em situação de vulnerabilidade e abandono. Uma das histórias mais marcantes é a de um jovem por quem eles oravam há tempos. E um dia ele apareceu buscando orientação espiritual e começou a estudar a Bíblia. E hoje ele se prepara para o batismo, enquanto a filha pequena participa do clube de aventureiros. Que história linda, né? Uma história linda. A esperança aquece nosso coração e a gente vê que Deus pode restaurar vidas e depois dessas vidas restauradas, outras vidas são restauradas através daquelas. É isso mesmo, essas histórias nos inspiram, né? E também nos move a também continuar pregando o Evangelho. Foi muito bom estar aqui neste giro. Foi bom te receber. E tá aí o espaço para você novamente. Deus te abençoe e feliz sábado. Feliz sábado. Obrigada. Olha só que ação legal agora, gente. Voluntários da agência humanitária ADRA navegaram a bordo da Luzeiro 29 até o município de Melgaço, na ilha de Marajó, no Pará, para levar atendimento médico à população ribeirinha. A situação lá é bem precária, viu, gente? Em todo o país, o município ocupa a última posição do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano.
Isso significa que lá as pessoas sobrevivem com o mínimo, com muito pouco. Falta renda, saúde e educação. A Simone Oliveira foi lá e traz os detalhes para a gente agora. Aos 84 anos, seu Sebastião vai fazer pela primeira vez um exame de vista. Hoje eu vim aqui porque me disseram que eu estava fazendo exame de vista, né? Aí eu vim indagando até chegar aqui. Quando é de graça, assim é bom, né? Durante a consulta veio a descoberta. O idoso está quase cego, tem catarata em estágio avançado e precisa de cirurgia. Uma realidade comum em regiões ribeirinhas, onde o acesso a especialistas ainda é limitado. O senhor está com catarata, seu Sebastião. E é muito grave. O senhor está com uma catarata no nível 3, senhor. Então, óculos não tem como passar para o senhor. Aqui a gente precisa de um cirurgião para que venha suprir a necessidade dessas pessoas. Eu me sinto triste. Eu queria ter hoje a possibilidade de trazer alguém para cá para suprir a necessidade dessas pessoas. Para quem vive na ilha de Marajó, uma consulta médica pode depender de horas de viagem. Mas durante 3 dias, a Luzeiro 29, com a equipe da ADRA, atracou em Melgaço, levando atendimentos, remédios e a oportunidade de receber cuidados que nem sempre estão ao alcance da população. Eu estou realizando realmente um sonho que eu sempre tive, de poder ajudar as pessoas na área da saúde, num lugar distante, ajudar pessoas que não têm acesso fácil à saúde. A necessidade é refletida em um dado preocupante. Melgaço tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. O acesso a serviços básicos depende de longos deslocamentos. Aqui, os barcos chegam onde o asfalto nunca chegou. E é por esse caminho que milhares de pessoas que moram no arquipélago de Marajó passam todos os dias. O município de Melgaço é um dos mais isolados da região. E aqui, os moradores enfrentam desafios históricos na saúde, educação e atenção básica. A realidade aparece nas ruas, nas casas sobre palafitas e nas histórias de quem enfrenta desafios que a maioria das pessoas nem imagina. Quando chega um projeto desse aí, ajuda muito, porque eles gostam. É uma coisa que para eles é nova. É uma coisa totalmente nova, porque ajuda bastante. Olha, atendimento médico. A gente tem atendimento médico aqui em Melgaço. O salário que ele recebe do Bolsa Família dá só para suprir mesmo o alimento. Escova direitinho? Não, você não escova. Ele já sentiu dor em algum desses dentes? Sim. Já? Qual deles? Esse aqui de trás? Traz e esse um da frente. Esse um aqui da frente, né? Então a gente vai fazer uma limpeza e eu vou ver se eu consigo arrumar esses dois aqui que estão com maior dor. O Apolo tá com bastante cárie, né? Aqui a gente tem o dentista, só que a gente precisa ir de madrugada para tentar pegar ficha e não é todo dia que tem dentista. A avaliação e as orientações de um profissional podem evitar problemas futuros. Em várias regiões do Pará, o açaí é uma das principais fontes de renda das famílias. Com o trabalho pesado, muitas dores costumam ser ignoradas para garantir o ganha-pão. Olha, estou sofrendo uns 3 dias com uma dor na coluna, né? Aí quando eu estou sentada, quando eu vou levantar, eu não consigo me levantar bem. Depois das consultas, os pacientes recebem orientações e medicamentos. Aí hoje eu vim aqui, consultei, peguei o remédio e voltei para casa, muito feliz. É uma experiência única, aqui a gente vê que a necessidade é muito grande. É longe, realmente distante, mas a gente sempre tem que estar pronto para a missão. Então nós estamos aqui para atuar como missionários. A ação em Melgaço contou com o apoio de instituições parceiras. Ter a ADRA como parceira dos Novos Caminhos, para nós é um privilégio, uma honra. Só temos que dizer muito obrigado, porque essa parceria só tem a expandir. Reflete o propósito da ADRA, que é servir a humanidade para que todos possam viver como Deus planejou. A gente sabe que muita gente sofre em vários lugares por causa da condição financeira, da condição geográfica.
E trazer um pouco de alívio para essas pessoas faz muita diferença para nós. Em Melgaço, o barulho dos motores se confunde com o som das águas, que conectam comunidades inteiras. Para muitos moradores, a passagem da Luzeiro 29 deixou mais do que atendimentos. Deixou a sensação de que eles não foram esquecidos. E na semana que vem você vai ver mais uma reportagem sobre a atuação da Adra Norte, que abrange também o Amapá e o Maranhão. Na segunda reportagem, a Simone vai falar um pouco sobre as ações em terras indígenas no Maranhão e sobre alguns projetos em andamento na Grande São Luís. É na próxima sexta aqui no Revista Novo Tempo e você é sempre convidado. Gente, em Itararé, no interior paulista, uma corrida tem incentivado saúde, superação e qualidade de vida há mais de uma década. A 11ª edição do Mexa-se pela Vida reuniu atletas experientes, iniciantes e famílias inteiras em percursos de asfalto e terra. E a nossa equipe acompanhou de perto essa manhã de desafio e inspiração. Olha só. Tem gente que acordou cedo para buscar um lugar no pódio. Outros vieram em busca de um desafio pessoal. E há quem tenha decidido apenas dar o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável. Em Itararé, no interior paulista, o frio de 9 graus não desanimou os participantes da 11ª edição da corrida Mexa-se pela Vida. Tênis no pé, roupa confortável e disposição eu até trouxe. Mas calma aí, porque eu não estou preparada para correr 14 quilômetros da terra, não. A minha missão hoje aqui é acompanhar essa turma que resolveu sair de casa nesse frio para cumprir um desafio. E pelo visto, o pessoal aqui leva isso muito a sério. 2 percursos, 2 níveis de desafio. Nos 5 quilômetros da categoria Light, velocidade e ritmo. Nos 14 quilômetros da Extreme, resistência e fôlego para encarar a terra do início ao fim. E em ambas, a busca pela saúde. O projeto Mexa-se pela Vida, ele faz com que cada um de nós possamos enfrentar os nossos desafios, fazendo com que cada dia nós tenhamos um obstáculo a vencer e esquecendo dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Tivemos muita experiência aí de pessoas que tinham depressão e outras doenças aí psicossomáticas aí que não tinha um remédio, não fazia efeito, e a corrida ajudou elas a recuperar e hoje são pessoas ativas. Para alguns participantes, a corrida faz parte da rotina há anos. Donizete, que acompanha o evento desde as primeiras edições, diz que a competição vai muito além da busca por medalhas. Cada dia eu tô tentando me agregar mais, sabe, nos meus treinos, para tentar manter o foco ritmado nas corridas aí, né? É que é sempre desafiante pra gente, né? Então a gente quer sempre tentar subir em degraus. Para muita gente, o Mexa-se pela Vida representa mais do que o esporte. É uma verdadeira superação. Dona Maria recebeu um diagnóstico de câncer há 3 meses e correr tem sido uma terapia para ela. Mexa-se pela vida, né? Pela vida, a gente tem que pensar pela vida, né? E eu corro falando assim, eu posso, eu tenho a força, Deus está comigo, nunca me abandonou e não é agora que ele vai me abandonar. No fim da prova, uns levaram troféus, outros medalhas, mas todos saíram com a sensação de que valeu a pena começar, entendendo que a maior vitória não está no tempo do relógio, mas sim na decisão de seguir em frente. Vamos agora para o Agreste Pernambucano, na cidade de Garanhuns. Lá, os missionários adventistas realizaram uma ação no hemocentro da cidade com uma mega doação de sangue. Vamos conferir na reportagem da Priscila Martins e do Lucas Silva. Doar sangue é um gesto de amor, já conhecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. É que há anos a igreja desenvolve o projeto Vidas por Vidas, que mobiliza os membros da igreja a serem doadores. Em Garanhuns, no último sábado, esta ação foi realizada por vários missionários. Então, o SVA é uma agência de missão que treina adultos, adolescentes e jovens para servir a comunidade e servir ao próximo. Tem muitas atividades acontecendo, porque o serviço voluntário ele existe para servir em qualquer lugar. Nós estamos muito felizes, a equipe está bem animada, bem comprometida, oferecendo o melhor que eles têm para Deus e para o próximo. Este pastor explicou como a ação foi planejada e como as pessoas foram impactadas. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela valoriza muito a vida. Para nós, cada vida vale muito.
custou a vida de Jesus na cruz. Então, pensando nisso, no ano de 2005 foi criado o projeto Vida por Vidas de doação de sangue. 21 anos depois, nós estamos aqui na cidade de Garanhuns, fazendo esse projeto para salvar vidas, para abençoar a vida das pessoas, seguindo o exemplo de Cristo. Segundo o Ministério da Saúde, a cada bolsa de sangue é possível salvar 4 vidas. Nesta ação aqui hoje, mais de 40 doações já foram feitas. Isso significa que mais de 160 pessoas terão a saúde restabelecida. A campanha da igreja foi de suma importância, porque nós estamos fazendo a abertura da nossa campanha e também essa campanha é muito importante porque aqui na nossa região é uma época de chuva, de inverno e o frio e a chuva ela tende a afastar os doadores dos hemocentros. Então é muito importante a gente fazer essa campanha, a gente está divulgando, está colocando nas rádios, nas redes sociais, para a gente poder fazer a chamada para que esse doador venha doar. Todo o ambiente do Hemop foi influenciado a louvar. Os funcionários receberam de presente o livro O Grande Conflito, da escritora Ellen White. Além disso, os voluntários também saíram às ruas para evangelizar. No fim da manhã, ao todo foram 54 bolsas de sangue contabilizadas, com a expectativa de salvar 216 vidas. Então hoje várias atividades estão sendo realizadas. Doação de sangue aqui no Hemop de Garanhuns, o pessoal fazendo limpezas de casas, pinturas, trabalho no parque, oração com as pessoas, um trabalho fantástico mostrando o seguinte, que para nós, cada vida vale muito, vale a vida de Jesus na cruz. Amém. E agora eu quero contar de uma ação especial realizada pelas mulheres adventistas da região norte do Amazonas. Gente, em Manaus, a Casa de Acolhimento Icamiabas recebe mulheres vítimas de violência. E o Lar das Marias oferece abrigo, alimentação e apoio gratuito para mulheres que vão do interior do estado até a capital fazer tratamento contra o câncer. Pois a ação foi justamente para atender esses 2 locais. Com a visita, as beneficiadas receberam kits de beleza, oraram juntas e foram acolhidas. No final, teve lanche também para alegar mais ali o dia. Essa iniciativa faz parte das celebrações pelo Sábado Missionário da Mulher Adventista, que foi no último sábado. E não só isso, a ação também veio para comemorar os 10 anos de atuação do projeto Mulher Mais, que leva transformação e impacto social para centenas de mulheres no noroeste do Brasil. Linda ação, né? Parabéns aí para todas as envolvidas, para as voluntárias. Gente, quase hora do intervalo, mas antes eu quero ver mais algumas mensagens que estão chegando pelo WhatsApp. Quem sabe não é agora a sua por aqui. Solta aí. Matheus Saraiva, de Nova Russas, no Ceará. Feliz sábado, Darcy. Esse foi o nosso culto jovem distrital de Crateus. Teve visitas missionárias, visita a um hospital, música no centro da cidade e muita Bíblia. Glórias a Deus por essa igreja relevante e atuante. Um abraço para vocês. Davi, de Novo Aripuanã, Amazonas. Oi, Darcy, estou enviando esse vídeo para desejar um feliz sábado a todos que estão assistindo. Olha a música aí. Manda um abraço para nós aqui da igreja de Tucumã. Vamos ouvir um pouquinho aí do Davi. Amém, amém, amém. Santo somente ao Senhor. Obrigada pela música, que Deus te abençoe muito, viu? E a seguir a gente volta às águas da Amazônia, mas dessa vez para refazer o caminho percorrido pelos pioneiros há algumas décadas, levando o evangelho a comunidades ribeirinhas da região, deixando um legado que continua ecoando e transformando vidas até os dias de hoje. Cada remada era uma homenagem à coragem daqueles que enfrentaram longas distâncias para compartilhar o evangelho. Viver essa aventura hoje, para nós isso é muito importante, sabendo que pessoas se dedicaram a vida para que nós fôssemos considerados hoje adventistas do 7º dia. Uma semana de aprendizado, reflexão e descobertas sobre diferentes culturas da América do Sul. Foi o que aconteceu em Juazeiro, no interior da Bahia. A missão começou dentro de um auditório, mas ganhou forma nas ruas com ações de cuidado e atenção ao próximo. O repórter Alejandro Silva mostra como essa experiência colocou em prática uma importante lição sobre compaixão. Uma viagem pela América do Sul sem sair de Juazeiro. Foi assim que funcionários da Igreja Adventista no norte da Bahia começaram o dia. A programação fez parte da semana especial Missão Samaria, uma experiência que combinou imersão cultural e reflexões sobre o papel do cristão no cuidado com as pessoas. A escolha do tema Missão Samaria, é justamente para a gente refletir um pouco sobre o nosso papel na missão
na missão local, mas também na missão global. Quando em Atos 1:8 fala que a gente precisa ser testemunha de Deus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins do mundo, e às vezes a gente não olha ao nosso redor. E aí a gente pode pregar para essas pessoas também. Talvez a gente não consiga ir a países vizinhos, mas a nossa oração, as nossas doações, tudo isso ajuda também. E fortalecer o conceito da missão local ajuda também a gente ter essa visão da importância do nosso papel na missão em Samaria e na missão global. Inspirada na parábola do Bom Samaritano, a proposta convidou os participantes a refletirem sobre uma questão simples: como transformar paixão em atitude. Durante os encontros, eles participaram de uma campanha solidária para arrecadar itens de higiene pessoal. Foi neste auditório que durante toda a semana funcionários refletiram sobre serviço, compaixão e cuidado com o próximo. E a proposta da Missão Samaria era justamente essa: sair da teoria e transformar aprendizado em ação. E foi assim que a mobilização chegou a este lar de idosos em Juazeiro. Os kits chegaram acompanhados de algo igualmente importante: atenção, escuta e tempo. Gestos simples que fazem diferença para quem muitas vezes enfrenta a solidão. A gente percebeu que o lar de idosos estava bem aqui próximo à BN e por isso a gente escolheu fazer essa ação. A gente vê que realmente os idosos precisam, eles vivem aqui só de doações, então é uma realidade que realmente precisa de um pouco de carinho, de amor e que merece que a gente venha aqui e compartilhe um pouco do amor de Jesus com eles. O que foi discutido durante a semana ganhou rostos, nomes e histórias. Então, é um momento inesquecível e marcante receber a Igreja Adventista aqui naquelas dos 12 Cantos do Amor, porque torna a vida de cada um de forma diferente, com esperança, com a palavra, com amor contagioso que a Igreja Adventista traz. Muda o nosso dia a dia, é um momento inesquecível naquela vida de cada um. Depois de percorrer diferentes culturas e realidades ao longo da semana, a jornada encontrou seu destino aqui. Uma lembrança de que a missão não depende da distância percorrida, mas da disposição de cuidar de quem está ao nosso redor. E falando em missão, vamos para Pernambuco para conferir outra ação feita pensando no próximo. Por lá, servidores da educação adventista trocaram a rotina de trabalho por uma experiência de serviço voluntário em Tamandaré, no litoral sul do estado. Durante 3 dias, eles participaram de ações sociais e espirituais para levar apoio e esperança à comunidade. Veja na reportagem. Dedicar tempo para servir ao próximo. Esse foi o propósito de uma viagem missionária que reuniu servidores da educação adventista de Pernambuco em Tamandaré, no litoral sul do estado. Durante 3 dias, colaboradores das unidades do Recife, Arruda e Vitória de Santo Antão trocaram a rotina de trabalho por ações sociais e espirituais voltadas para a comunidade. Nós estamos aqui com um grupo de mais ou menos quase 60 pessoas, todos são servidores de 3 colégios que temos na Associação Leste Pernambucana. A gente veio até a cidade de Tamandaré com um único propósito: servir ao próximo e transformar vidas. Ao longo da programação, os voluntários participaram em diferentes frentes de atuação. As ações incluíram a entrega de cestas básicas, visitas missionárias, apoio a pessoas acamadas e a revitalização de residências, espaços públicos e da igreja adventista local. Iniciativas que buscaram atender às necessidades da comunidade e levar esperança às famílias alcançadas. E através dessas ações a gente quer mostrar um Jesus que pode transformar vidas. E para os nossos servidores, que eles também têm a oportunidade de servir e com esse propósito aguardar Jesus voltar. Mais do que realizar atividades sociais, a proposta foi proporcionar uma experiência prática de serviço. Para os participantes, a missão representa a oportunidade de viver fora da sala de aula os valores ensinados diariamente nas escolas. Vivemos a missão todos os dias na sala de aula, no corredor da escola, mas aqui nós saímos, viemos para a rua para de fato mostrar como é a missão e também trazer o exemplo para os nossos alunos. A iniciativa também reforça uma característica presente na educação adventista, o compromisso com a missão. Ao abrir mão do conforto e da rotina, os voluntários dedicaram tempo, atenção e recursos para atender pessoas e fortalecer laços com a comunidade local. A educação adventista em nosso território ela tem uma identidade e a identidade dela é missionária. Ao longo desses 3 dias, as nossas unidades escolares e seus servidores se reuniram
e abrir mão do seu conforto, de estar com sua família. Eles vieram aqui para dedicar esse final de semana para o cuidado e para abençoar os outros. Mais do que uma viagem, a experiência foi uma oportunidade de colocar a fé em ação. Uma missão que começou com um desejo de ajudar e terminou deixando marcas tanto em quem recebeu apoio quanto em quem escolheu servir. Acesso à saúde ainda é um desafio para muitas mulheres brasileiras, viu? Entre a rotina corrida, a fila do sistema público e a falta de informação, o autocuidado acaba ficando em segundo plano, às vezes até para último plano. Foi pensando nisso que o Ministério da Saúde da Igreja Adventista Central de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, organizou no último domingo uma ação voltada exclusivamente para as mulheres da região. Foram oferecidas coleta de exame preventivo, consulta ginecológica e orientação nutricional, tudo de graça. A iniciativa reuniu voluntárias da própria comunidade, enfermeiras, médica ginecologista e nutricionista e teve também apoio do Hospital Adventista de Itaboraí e da Secretaria de Saúde de São Gonçalo. Muitas mulheres descobriram ali que têm direito de acessar muitos serviços de saúde e saíram mais conscientes sobre a importância da prevenção. A ação faz parte das iniciativas do Ministério da Saúde da Igreja Adventista e reforça o compromisso de unir fé, acolhimento e cuidado concreto com a comunidade. Isso que é a igreja relevante, igreja fora da igreja. Muito bom. Decisões rápidas, conhecimento técnico e sensibilidade para lidar com diferentes realidades fazem parte da rotina da enfermagem. Concorda comigo? Bom, e para preparar profissionais capazes de enfrentar esses desafios, a Faculdade Adventista da Amazônia realizou uma programação especial voltada à formação acadêmica e humana dos estudantes. Em um hospital, uma decisão pode fazer toda a diferença. Por isso, a formação de um enfermeiro exige preparo, responsabilidade e atualização constante. Na Faculdade Adventista da Amazônia, esses temas foram o foco da Semana de Enfermagem, que reuniu estudantes e profissionais em uma programação dedicada aos desafios da profissão. Com o tema Técnica, Ética e Política, a semana promoveu palestras, minicursos e atividades práticas para fortalecer competências indispensáveis ao exercício da enfermagem. A técnica do ponto de vista da perícia, das habilidades, das competências a serem desenvolvidas, que sem ética ela não funciona. Então a técnica ela precisa da ética para ser exercida. E a política como um processo decisório, de tomar boas decisões para o cuidado, para a saúde e principalmente para o serviço e o cumprimento da missão através da profissão da enfermagem. Os estudantes também puderam conhecer procedimentos utilizados na assistência neonatal, aproximando a teoria da realidade assistencial. Nós queremos que esse aluno tenha um conhecimento técnico muito forte, que ele desenvolva competências e habilidades, mas que ele tenha um conhecimento aprofundado de pesquisa para que na prática ele possa tomar decisões eficazes baseadas em evidência. O compromisso com o cuidado também se refletiu nas ações sociais promovidas durante a programação. A campanha de doação de sangue arrecadou 73 bolsas, capazes de beneficiar até 292 vidas, e mobilizou estudantes e colaboradores de diferentes cursos da instituição. Nós vamos ter a oportunidade de formar profissionais qualificados, conforme os princípios técnicos, científicos e também espirituais, que a instituição ela trabalha, e que isso faz toda a diferença quando o paciente ele chega, para ser cuidado por esse futuro profissional. Além do conhecimento científico, a programação reforçou a importância da empatia e da humanização no atendimento, valores que acompanham a formação dos estudantes e ajudam a construir uma assistência mais acolhedora. O enfermeiro que eu quero ser no futuro é um enfermeiro humano, um enfermeiro empático, que trate não só doenças, mas enxergue a pessoa como um ser humano de fato, que trate com respeito, com ética. Depois de uma semana de capacitações, experiências práticas e ações solidárias, a programação foi encerrada com um culto jovem no campus. Um momento de celebração que reforçou a ideia de que a excelência na enfermagem é construída pela união entre competência, ética e compromisso com o cuidado. Uma viagem pelas águas da Amazônia, um encontro com a história
e uma missão que continua transformando vidas há quase um século. Você vai conhecer a emocionante expedição que refez a rota dos pioneiros adventistas e encontrou uma das últimas testemunhas vivas da chegada da mensagem adventista na região. Esse evento acontece anualmente e dezenas de pessoas vão remando até a Fazenda Centenário, que vai completar 100 anos como a identidade adventista no Amazonas. Existem histórias que não cabem apenas em livros. Histórias que continuam vivas nas águas dos rios, nas comunidades ribeirinhas e na memória daqueles que testemunharam a chegada da esperança ao coração da Amazônia. Às vésperas do centenário da presença adventista no Amazonas, cerca de 80 pessoas partiram de Maués para refazer a histórica rota percorrida pelo pastor Léo Hallivel. Durante 7 horas de viagem, eles navegaram pelos mesmos caminhos utilizados pelos pioneiros adventistas. Para muitos participantes, cada remada era uma homenagem à coragem daqueles que enfrentaram longas distâncias para compartilhar o Evangelho. Viver essa aventura hoje, para nós isso é muito importante, sabendo que pessoas dedicaram a vida para que nós fôssemos considerados hoje adventistas do sétimo dia. Alguém teve que cortar as águas. Ao longo do percurso, os participantes realizaram diversas paradas em comunidades ribeirinhas. Famílias receberam orações, exemplares do livro O Grande Conflito foram distribuídos, gestos simples que refletem o mesmo espírito de serviço vivido pelos pioneiros que navegaram por esses rios décadas atrás. A gente agradece muito pela presença de vocês e também pelo esse livro que é tão importante, a palavra de Deus para nós, né? O destino da expedição foi a Fazenda Centenário, um lugar simples, mas carregado de significado. Foi aqui que o pastor Léo Hallivel evangelizou alguns dos primeiros adventistas da região. Papai aceitou logo no primeiro ano que chegou, porque ele sabia ler e ele lia muito livro. Todos que sabiam ler naquela altura, não eram muitos, né? Todos logo aceitaram. Aos 99 anos de idade, Dona Maria carrega uma lembrança que poucos podem contar. Ela conheceu pessoalmente o pastor Léo Hallivel e lembra com carinho o dia que foi batizada por ele. Eu senti muita alegria, apesar que eu ainda nem sabia ler bem, alguma palavra só, né? Então me batizei, com a graça de Deus, até hoje. Dona Maria relembra cada momento do início da Igreja Adventista aqui no Amazonas e como eram as dificuldades para evangelizar pessoas no início do século XX. Papai passou a ser vendedor de livros, né? Aí era isso que eu fazia, eu e um outro irmão, remando com ele, vendendo livro pelo beiradão. Só que era muito difícil naquele tempo. Nós viajamos 3 dias, ele vendeu 2 livros para uma senhora, porque os outros não sabiam ler. Mesmo com a dificuldade, a obra foi se fortalecendo e alcançando mais pessoas. E hoje atrai multidões na Campal do Centenário. Se reunir aqui é algo muito emocionante. Todos os anos é algo maravilhoso. E enquanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia se prepara para celebrar em 2027 os 100 anos de sua presença no Amazonas, a trajetória iniciada pelos pioneiros continua inspirando novos missionários. E essa história continua sendo escrita. Uma comunidade, uma família e uma vida de cada vez. Muitas pessoas conhecem a TV Novo Tempo e têm a vida transformada pela mensagem de esperança levada pela nossa programação. Mas algumas pessoas decidem dar um passo a mais e contribuir para que essa missão alcance ainda mais lares. Você vai conhecer agora a história de um casal do Pará que encontrou uma forma de ser missionário por meio das próprias doações. Meu nome é Tássia, eu moro em Marabá, no Pará. Nós conhecemos a Novo Tempo já há muito tempo e nós conhecemos a Novo Tempo mesmo através da TV por assinatura. E aí nós começamos a conhecer, assistir as programações que nos chamavam muita atenção, caixa de música, consultório de família. E uma vez aqui na nossa cidade veio uma caravana da Novo Tempo e na programação o pastor ele disse que as pessoas poderiam ser anjos da esperança.
Então nós vimos ali uma oportunidade para abençoar a vida de outras pessoas também. Porque se era importante para nós, se as programações haviam tocado no nosso coração, poderia alcançar outros corações também que necessitavam das mensagens. E foi aí nesse momento que eu e meu esposo Edivan decidimos nos tornar Anjos da Esperança. A Novo Tempo, ela fazia parte da nossa rotina, né? Da nossa família. E nós havíamos percebido que a Novo Tempo também precisava de recursos, afinal de contas são esses recursos, são essas doações que mantinham e que mantêm as programações. Se fazia parte da nossa realidade, se abençoava a nossa vida, então por que não? Afinal de contas, o pastor disse assim, olha, você pode doar aquilo que você puder. Não era um valor estipulado. Era aquilo que o nosso coração sentisse. Não iria fazer muita diferença no nosso orçamento, mas da vida das pessoas que iam conhecer a mensagem, que iam ser abençoadas, faria. Então foi por isso que nós decidimos nos tornar Anjos da Esperança. Eu acredito que é uma forma também de a gente se tornar missionários. Eu costumo dizer que quando nós somos fiéis a Deus, em algum recurso, por exemplo, dando para Novo Tempo, ajudando a Novo Tempo na programação, contribuindo ali com o valor, a mensagem ela pode alcançar corações que eu nunca vou alcançar, porque talvez os meus pés nunca chegaram naquele local. Talvez a minha voz, ela nunca vai alcançar aqueles ouvidos. E a mensagem da Novo Tempo vai chegar em bairros, em cidades, em municípios, em estados que talvez eu nunca chegue. A minha mente vem 2 sentimentos. Primeiro é a gratidão, né? Saber que, de alguma forma, a gente está contribuindo para que essas pessoas tenham esperança. Ainda mais nesse mundo. Quantas pessoas vivem sem esperança? Então, a esperança realmente é uma bênção para a vida das pessoas. E a segunda palavra é abençoados. Porque se nós podemos ajudar, é porque Deus nos abençoou primeiro. Então, acho que resumiria nesses 2 sentimentos, gratidão e abençoados. Que linda história! E agora é hora de conferir mais algumas mensagens que chegaram no WhatsApp do Revista. Vem para a tela comigo, solta aí. Del de Jundiaí, São Paulo, sempre me fazendo companhia, né, Del? Boa noite, Darcy, que bom estar assistindo a revista e que bom que o sábado chegou, verdade. Manda um abraço para a irmã Celina e a sua filha Aline, da Igreja Chácara Perseverança, em Salvador. Elas estão te assistindo, feliz sábado. Celina e Aline, um beijo grande para vocês, tá? Tudo de bom, obrigada pela companhia e pelo carinho de sempre que eu sei que vocês têm por mim, viu? E para você também, Del, um beijão. Gente, a Revista Novo Tempo fica por aqui. Eu desejo a você um feliz e abençoado sábado, uma semana também na presença do Senhor, ao lado da sua família, é claro. E na segunda-feira, às 7 horas da noite, temos um novo encontro marcado por aqui, na TV Novo Tempo, canal da Esperança, tá bom? Até lá, se Ele quiser. Tchau, tchau.